Olá, meu nome é Henrique e vamos aqui no nosso vídeo 3 dos 4 vídeos que compõem o módulo 4, Cristo em Nós. Módulo este que compõe o nosso ciclo de formação bíblica de nossa igreja, a Comunidade Cristã da Cidade. Se você tem gostado, siga o nosso canal, ative as notificações, curta, comente, mostre para o YouTube que você está gostando do conteúdo, que quem sabe ele possa também divulgar mais os nossos vídeos e eles possam abençoar outras pessoas. E estamos aprendendo aqui nesse módulo, que já agora, nesta vida, e não só a vida vindoura, nós já recebemos de Deus a vida eterna. Às vezes a gente acha que a vida eterna vai começar um dia, De acordo com Jesus, se a vida eterna é ter comunhão com Deus, que Ele é a fonte da vida, então a partir do momento que nós cremos em Jesus e Ele vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo, a vida eterna começa. E nós vimos que algo que a vida eterna faz em nós é que ela perdoa os nossos pecados e nos torna essa nova criatura, esse templo do Espírito Santo, nos faz sacerdotes, filhos de Deus. Nos faz também servos de Deus, testemunhas de Cristo, como aprendemos. Mas além disso, além dessa nova identidade, a presença de Deus também gera efeitos em nós. E nós vamos falar disso agora. E um primeiro texto que eu quero trazer está em João 10, verso 7, que diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou um bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então aqui Jesus estava conversando com os judeus e eles aguardavam o Cristo. E Jesus está dizendo assim, olha, já veio uma turma antes de mim, falsos cristos, falsos profetas, Mas ele vai dizer o seguinte, eles são ladrões e salteadores. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Inclusive esse verso muitas vezes é usado para descrever Satanás. O diabo vem para matar. Mas Jesus não está falando do diabo aqui, ele está falando de falsos cristos, falsos profetas, falsos líderes. Ele diz que quem veio antes de mim era ladrão e salteador. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então ele está fazendo uma contraposição entre ele, o bom e verdadeiro pastor das ovelhas, e esses falsos pastores que se aproveitavam do povo. Mas o que eu quero focar aqui não é isso. Ele vai dizer, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então essa vida abundante que Jesus dá, é o que falamos basicamente. Jesus falou de um outro modo, como vimos no vídeo anterior, que é a própria vida eterna, que é a consequência do nosso religar com Deus, da nossa comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, olha, eu que dou acesso a Deus, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo e vai ter essa vida abundante. Ele até fala assim, vai entrar por mim, vai ser salvo, vai estar seguro dos ladrões, vai ouvir a minha voz e vai achar pastagem. E é isso que eu quero falar para você, dessa pastagem, dessa vida abundante. Quais efeitos a presença de Deus gera em nós? E nós vamos ler aqui em Gálatas 5, uma passagem que eu acho que resume bastante boa parte desses efeitos. Leia comigo aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. A ideia aqui nesse momento não é detalhar cada palavra dessa. Algumas com certeza você entendeu o sentido, outras talvez você tenha dúvida. Pode procurar outras versões da Bíblia, outras traduções ou o próprio dicionário que você vai tirar suas dúvidas. Mas o que eu quero destacar aqui, lembra que nós vimos Paulo no vídeo passado ensinando para nós que agora, quando cremos em Jesus, nós recebemos as primícias do Espírito, que elas já transformam o nosso interior, e no nosso homem interior, nosso espírito, ele passa a ser, ele é regenerado por Deus e unido com o Espírito Santo de Deus. Mas o nosso corpo continua o mesmo de sempre, com tendências pecaminosas. Então Paulo vai dizer o seguinte, que o nosso corpo, a nossa carne, e quando eu falo corpo, obviamente inclui o cérebro, onde os nossos pensamentos estão, né? Então não é só o músculo, né? Mas é toda a nossa realidade natural, podemos dizer assim, incluindo o cérebro, né? Nossos pensamentos e tudo mais. Paulo vai chamar tudo isso de carne. E no nosso homem natural, na nossa realidade física natural, o cérebro, o nosso corpo de maneira total, ele tende a produzir essas coisas que ele falou, e Paulo vai chamar de obras da carne. Então, obras, o trabalho, o produto da carne é essas coisas aí. E Paulo vai dizer o seguinte, que existe isso, e ele está falando aqui para os discípulos, olha, eu já preveni vocês, se vocês vivem segundo o seu corpo, vocês não vão herdar o reino dos céus, vocês não vão ser salvos. Basicamente é isso que Paulo está dizendo, estou prevenindo vocês. E há até uma heresia que anda às vezes no meio evangélico, né, dizendo que você pode ser salvo e não herdar o reino dos céus. Mas isso não é verdade, né? Se você olhar para a Bíblia com cuidado, reino dos céus é um termo sinônimo de salvação. Não tem como você ser salvo e não herdar o reino dos céus. É a mesma coisa, né? Paulo vai dizer em outros lugares, né, que quem não vai herdar o reino dos céus por praticar essas coisas vai ser alvo do juízo de Deus, né? Mas não vou entrar nisso aqui para não estender o vídeo, mas é importante a gente falar disso um pouco. E ele vai dizer o seguinte, olha, se de um lado o nosso corpo vai produzir isso, obviamente nós vamos aprender mais adiante no curso que há um modo de vida que eu posso viver, onde o Espírito Santo vai me capacitar a não viver segundo a carne. Por que Paulo está prevenindo? Porque ele está ensinando esses cristãos a viverem uma vida agradável a Deus e não serem dominados pela carne. Porque como vimos no vídeo anterior, quando nós somos regenerados, a Bíblia vai dizer que nós somos libertos dos nossos pecados. Nós passamos a ser agora servos de Deus e não mais dos nossos pecados, né? Então nós somos livres do pecado. Mas é possível, mesmo sendo livre dos pecados, conduzir nossa vida de tal maneira que a gente volta a ficar sujeito a eles, né? Então Paulo aqui está nessa carta orientando esses cristãos a não irem por esse caminho, porque podem perder não herdarem o reino dos céus, e ele vai dizer, olha, o que o Espírito Santo produz em nós não é nada disso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e ele vai descrevendo várias coisas, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então olha que interessante, Paulo está dizendo para nós que agora que o Espírito Santo está em nós, ele pode produzir em nós um fruto. Que fruto é esse? É essa natureza que nós acabamos de ler. Se a gente avançar um pouquinho, veja comigo na tela, em 2 Pedro, capítulo 1, Pedro vai falar a mesma coisa de outro modo. Ele vai dizer assim, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o que Pedro está dizendo? Olha a palavra conhecimento de novo. Olha, se você se relacionar com Deus, conhecê-lo, desenvolver comunhão com Ele, né, o poder dele nos concede que vivamos uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida cheia do fruto do Espírito. E aí ele continua, ó, por meio delas, né, por meio dessas coisas que Deus nos dá, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, agora olha só o que está escrito, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. O que ele está dizendo? É possível não viver segundo as obras da carne, mas pelo fruto do Espírito, porque Deus, quando você creu em Jesus e Ele veio morar dentro de você, o poder dele foi dado a você, a natureza dele habita em você e você pode ser coparticipante dessa natureza. Ele fala, olha,
para que por meio dessas promessas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Então Pedro não está dizendo que nós nos tornamos deuses, divinos. Ele está dizendo que a natureza de Deus, que é boa, que é amor, que é pureza, que é bondade, que é perdão, que é domínio próprio, que é santidade, que é alegria, que é paz, ela está acessível a nós. Ela está, como nós estamos unidos com o Espírito Santo, como nós aprendemos, essa natureza de Jesus, essa natureza de Deus está dentro de nós, está unida ao nosso espírito. Então, ao invés de nós vivermos segundo a natureza que habita o nosso corpo natural, a Bíblia está dizendo para nós que é possível para nós, os que estamos em Cristo Jesus, vivermos segundo a natureza de Deus, segundo o amor, paz, bondade, alegria, domínio próprio, etc, etc, etc. Mansidão. Então, às vezes a gente vê até nas igrejas, né? A pessoa fala assim, não, eu sou... Usa-se uma teoria para descrever personalidades, né? Então a pessoa vai dizer, eu sou colérico, né? Aí ela usa isso para dizer, não, não é pecado, é a minha natureza ficar irado, né? Mas isso não é verdade. Diz aqui que ira é uma obra da carne e que mansidão é um fruto do Espírito. Então... Paulo, Pedro, a Escritura está dizendo para nós que quando nós temos o Espírito Santo, é possível viver uma vida agradável a Deus, que não vive segundo a nossa natureza natural, vamos dizer assim, né? Que habita nosso corpo, a nossa carne, mas podemos viver segundo a natureza de Deus que habita a gente. Então, pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo que nós nos tornamos deuses, mas que essa natureza boa de Deus está em nós, e ele fala, olha, você pode viver segundo a minha natureza, eu te capacito a isso. Então, basicamente, esse é um primeiro ensino que eu quero trazer aqui para você, um primeiro efeito. Então, olha que maravilha, né? Jesus vai dizer isso de outro modo, ele vai dizer, eu vim para que eu dou para vocês a minha paz, né? Muitas igrejas cumprimentam assim, paz do Senhor, ou graça e paz, paz de Cristo, né? O que está querendo dizer isso? Você está desejando, você está abençoando um ao outro, né? A pessoa que você está cumprimentando, desejando que elas vivam mais dessa paz que o Espírito Santo produz em nós. A paz de não sentir culpa pelos pecados, a paz decorrente da comunhão com Deus, a alegria decorrente da comunhão com Deus, o amor de Deus em nosso coração, capacitando a gente a amar de uma maneira que a gente não consegue amar sozinho. Então, esse primeiro efeito da presença de Deus em nós é maravilhoso. É você ter a oportunidade de poder viver com a natureza de Deus, ao invés de viver em cima da sua natureza corrompida. Então, não é à toa que ao longo do Novo Testamento a gente vê, por exemplo, Paulo falando diversas vezes para os cristãos, busquem ser cheios do Espírito Santo. Quer dizer, busquem estar cheios dessa natureza, porque aí vocês vão viver uma outra vida. Uma vida sem perder para o pecado, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de alegria. Então é possível ter essa vida abundante agora. É possível ter uma vida, não que você nunca mais vai pecar na sua vida, mas é possível viver um outro tipo de vida realmente liberto do pecado, sem vazio interior, sem falta de paz, sem falta de amor, sem falta de alegria. E isso o Espírito Santo pode produzir em nós. Vamos falar mais disso na prática depois, né? Não é o objetivo desse módulo, mas quero apenas descrever essas coisas para você. Uma outra coisa também interessante que vamos ler aqui está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pouco complicada essa passagem, né? Mas basicamente o que o Paulo está dizendo é o seguinte, olha,
nós temos uma mente humana e a gente entende as nossas coisas. A gente entende o que a gente está pensando, a gente sabe o que a gente está pensando, a gente vê o mundo com a nossa mente. E ele vai dizer, Deus tem a mente dele, né? E ele, o espírito dele, sabe as coisas dele, sabe o que ele pensa e as verdades dele. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o ser humano só consegue entender e crer nas coisas de Deus por ação do Espírito Santo. E ele vai dizer para os cristãos aqui, olha, vocês são capazes de entender e crer nas coisas de Deus porque vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Quem não tem vai olhar para vocês, vai olhar para o Evangelho, vai olhar para o que a gente está falando aqui e vai achar loucura. Mas quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito vai confirmar, ensinar e iluminar o entendimento da pessoa, né? Tem um momento que Pedro vira para Jesus, Jesus fala assim para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala assim, você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala assim, não foi carne nem sangue, Pedro, que te ensinou isso, foi o Espírito do meu Pai. Então Jesus está dizendo, olha, só usando o raciocínio humano não dá para crer no que você disse, Pedro. Você só crê nisso e entendeu isso porque o Espírito Santo te revelou, te iluminou. Então Paulo está dizendo a mesma coisa, da maneira peculiar de Paulo escrever, que muitas vezes é complicada. Mas ele está dizendo, olha, as coisas de Deus necessitam que o próprio Deus abra a nossa cabeça, ilumine o nosso entendimento para a gente entender. E aí Paulo vai resumir dizendo algo para os cristãos aqui, dizendo para nós, vocês têm a mente de Cristo. Quer dizer, não é que nós estamos dentro da cabeça de Jesus, vendo os pensamentos de Jesus, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, então vocês são capazes de entender as palavras de Deus, vocês são capazes de entender e crer nas palavras de Deus, né? Vocês são ensinados pelo próprio Deus. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Então, um outro efeito da nova aliança, um outro efeito de ter o Espírito Santo dentro de nós é que a gente passa a poder agora crer e compreender as coisas espirituais, a mensagem do Evangelho, as verdades bíblicas, né? Aquilo que nos foi dado e aquilo que nos vai ser dado. Por isso que quem realmente tem o Espírito Santo, nasceu de novo, se converteu verdadeiramente, ele tem uma convicção que não tem como naturalmente ser explicada. Não tem como provar para ninguém que um dia você vai ser ressuscitado num corpo e ter a vida eterna. Não tem como provar isso para ninguém. Por quê? Deus comprova isso para a pessoa diretamente, falando ao espírito dela por meio do seu Espírito Santo. Então, essa comunicação do nosso espírito com o Espírito de Deus é que nos dá convicção de coisas que só podem você só tem convicção por meio da fé. Então, a fé genuína bíblica, ela não é uma fé racional, e não é uma fé no vazio, é uma fé decorrente do que Deus revela ao ser humano. Então é uma fé no que Deus diz no nosso coração, no que Deus diz ao nosso espírito. Então outro efeito da presença do Espírito Santo em nós, primeiro, é recebermos a natureza de Cristo, a natureza divina, para que andemos de maneira agradável a Deus, felizes, em paz e tudo mais que já falamos. Segundo efeito, a nossa mente agora recebe a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito coisas, né? Tem uma passagem em Romanos 8 que Paulo vai dizer assim, que o Espírito Santo confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então não é um ser humano que nos convence, é o próprio Espírito. Outra passagem diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aqui de novo, né, o texto diz que nesse momento que Jesus fala isso, ele ainda não tinha morrido na cruz e nem ressuscitado, ele não tinha sido glorificado. Morrido, ressuscitado e levado aos céus. Porque só depois disso que ele derrama o Espírito Santo sobre as pessoas, que ele dá o Espírito Santo. Então essa passagem está dizendo, olha, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas o que Jesus falou era sobre o Espírito Santo. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Então quer dizer, quem busca Deus, quem quer mais de Deus, quem quer um encontro com Deus, quem quer a salvação, vai vir em mim e vai receber isso, porque eu vou dar o Espírito Santo.
Mas ele descortina para nós outro efeito maravilhoso, né? Vimos que o Espírito Santo produz aqueles efeitos em nós de amor, de paz, de alegria, de santidade, nos dá entendimento das coisas de Deus. E aqui ele fala que o Espírito Santo não só nos saciaria e mataria a nossa sede, mas ele passaria a fluir de nós como um rio. Ou seja, Jesus está dizendo para nós aqui que um outro efeito do Espírito Santo é que o cristão, o seu discípulo, não só seria um alvo da bênção da nova aliança, mas seria um instrumento de Deus na nova aliança. Todo ser humano é potencialmente um instrumento de Deus. Quando alguém ajuda alguém com dinheiro, com algo natural, usando seus dons, suas capacidades, mesmo que a pessoa não pense nisso, ela está sendo, de alguma maneira, em algum nível, um instrumento de Deus para ajudar alguém. Mas o que Jesus está dizendo aqui vai além dessa ajuda natural que qualquer ser humano pode fazer. Ele está dizendo o seguinte, que quem crer em mim vai receber o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai fluir dela. Quer dizer que as obras que só Deus pode fazer, que só o Espírito Santo pode fazer, Deus vai fazê-las por meio dos discípulos de Jesus. Jesus, em outro lugar, vai dizer assim para os discípulos, né? Quem crer em mim vai continuar fazendo as mesmas obras que eu faço. Isso está lá em João 14. Vai dar continuidade ao trabalho do Espírito Santo, que ele opera por meio de mim, Jesus, mas vai operar por meio de vocês, meus discípulos, né? Então, outro efeito maravilhoso aqui, se a gente voltar no vídeo anterior, nós vimos que nós somos testemunhas e servos de Deus também, né? Então, principalmente nessa dimensão da nossa identidade de testemunhas e servos, nós vemos que nós vamos ser parte do corpo de Cristo na terra, membros do corpo de Cristo, dando continuidade à sua obra de abençoar as pessoas por meio da ação do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus nos é dado não só para ficar conosco. Quando nós testemunhamos, quando nós fazemos uma série de coisas, o poder de Deus pode fluir de nós e tocar vidas, transformar vidas, iluminar pessoas sobre a verdade do Evangelho, convencer pessoas da verdade do Evangelho, pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser curadas de doenças, coisas que Deus fez por meio de Jesus, Jesus quer continuar fazendo por meio da sua igreja. E essa passagem desses rios de água viva, né, fluindo, água viva é correnteza, né, não é um poço, um lago de água parada, é uma água corrente. Então ele está fazendo uma metáfora de que o Espírito Santo iria fluir de nós. A gente viraria uma fonte e um rio sairia de nós e abençoaria pessoas, né? Então aqui nós encerramos esse vídeo falando desses efeitos, né? Então Jesus tem para você agora, a mim, uma vida plena. Não uma vida que nunca vai ter problemas, mas uma vida onde é possível viver não mais escravo do pecado, uma vida de paz, de alegria, uma vida de amor genuíno, uma vida de mansidão, uma vida de domínio próprio, uma vida de bondade, uma vida onde Deus pode usar você para tocar pessoas e uma vida de relacionamento e comunhão com Deus, né? Então essa é a vida abundante que nós já temos agora em primícia, e que naquele dia, quando Jesus voltar, essa bênção vai se tornar plena, completa. Amém? Então que Deus te abençoe e até o quarto e último vídeo.